Olá! Você sabe qual foi a grande novidade anunciada por Jesus? Eu sou o Padre José Dalvino, psicoterapeuta. Neste vídeo, vou estar refletindo com vocês qual foi a grande novidade anunciada por Jesus. Desde já, eu quero pedir a vocês ajuda para divulgar este material. Você pode curtir, compartilhar, deixa o seu joinha, deixa o seu like e caso não seja inscrito no meu canal, se inscreva já. Para mim, no meu ponto de vista, a grande novidade trazida por Jesus, ensinada por Jesus, foi a possibilidade de chamar Deus de Pai. Eu não tenho dúvida nenhuma em relação a isso, que essa foi a grande novidade trazida e ensinada por Jesus. Quando Jesus ensina a chamar Deus de Pai, ele aproxima a humanidade de Deus. Na época de Jesus, as pessoas elas eram distantes de Deus. A concepção que se tinha de Deus era que Deus habitava o céu e era inacessível. Somente os sumos sacerdotes, os profetas, tinham acesso a ele quando ele queria. Agora Jesus vem e ensina todos a chamar Deus de Pai, aproximando as pessoas de Deus, ensinando-as a terem intimidade com Ele. Além de ensinar a chamar Deus de Pai, ensina que Deus é um Pai que atende às nossas orações. Não só atende, como sabe as necessidades de cada um, como nós encontramos em Mateus 6,32. O Pai sabe do que necessita, revelando assim um Deus que tem intimidade com as pessoas, pois sabe do que necessitamos antes mesmo de pedir. Deus, Jesus assim vai revelando um Deus que tem intimidade com as pessoas, um Deus próximo. Quando você tem intimidade de chamar um homem de pai, é porque você se tornou muito próximo, íntimo desta pessoa. A novidade trazida, ensinada por Jesus, é que ele revela que Deus é íntimo das pessoas. Deus é próximo. Deus conhece cada uma na sua intimidade, nas suas necessidades, como uma proximidade que somente quem conhece a fundo uma pessoa saberia. Assim, Jesus vai revelando que Deus conhece cada ser humano de forma íntima e pessoal. O Pai sabe do que necessita. Deus é um Deus íntimo de cada ser humano. Deus é Pai que acolhe as nossas necessidades. Ensinar a chamar Deus de Pai é aproximar a humanidade de Deus. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que está em segredo. E o teu Pai que vê em segredo te recompensará publicamente. Mateus 6,6. Jesus aqui ensina que Deus é Pai. Um pai que cuida de cada um dos seus filhos. E nós precisamos ser assim, se tornar iguais à criança, que confia e espera em seu pai. Se a criança ter total confiança em Deus, iguais as crianças têm. Elas confiam em seus pais. Elas não se preocupam em comprar alimento, pagar conta, não se preocupam com a segurança. As crianças são seguras porque confiam em seus pais. Sabe que nada vai lhe faltar, nada vai lhe acontecer. Elas vivem tranquilas e seguras diante dos seus pais. Assim, Jesus nos ensina a viver iguais à criança que confia em seu pai. Nós devemos confiar em Deus Pai. Uma criança vive tranquila e segura quando ela está próxima dos seus pais. Ela entende que ninguém vai lhe fazer mal porque o seu pai a protege. O local mais seguro para uma criança é estar na presença dos pais, é estar nos braços do seu pai.
Quando Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai, ele também ensina a ser igual a uma criança que confia e espera em seu Pai. Essa confiança de criança que Jesus ensina que devemos ter com Deus Pai, nós encontramos no Evangelho de Mateus 6, 30, Mateus 6, 25 a 34. Jesus aqui neste texto do Evangelho de Mateus, ele traz alguns ensinamentos, entre eles a intimidade que Deus tem conosco, porque Deus sabe o que necessitamos, Mateus 6:32. Ele também nos ensina que nós somos valiosos aos olhos do Pai, porque valemos muito mais do que os pássaros, Mateus 6:26. E Deus é o provedor de todas as nossas necessidades. Se Ele reveste as aves do céu e as alimenta, se Ele reveste com beleza as ervas do campo, também fará com nós, porque nós valemos muito mais. Esse texto ele é profundo para entendermos a grandeza de Deus. Quando Jesus então ensina a chamar Deus de Pai, revela assim o cuidado que Deus tem com cada ser humano, revelando que Deus é um Deus próximo e não um Deus distante lá no céu, e que todos podem ter intimidade com Ele. Deus escuta o nosso clamor, como nós encontramos em Mateus 7, de 7 a 11. Jesus então nos ensina a pedir ao Pai. Pedi e vos será dado, buscais e achareis, bateis e vos será aberto. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, acha, o que bate, lhe abrirá. Quem entre vós dará uma pedra se o seu filho pedir um pão, ou dará uma cobra se ele pedir um peixe? E Jesus diz: ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está no céu, dará coisa boa aos que pede. Jesus aqui revela que Deus é Pai, um Pai que ama, um Pai que cuida. Bom que temos estas grandezas de chamar Deus de Pai, que esta é a grande novidade anunciada por Jesus em seus ensinamentos, foi revelar Deus como Pai, revelando um rosto amoroso de Deus, um Deus próximo, um Deus que ama, um Deus como nunca se tinha visto antes, um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus humano, um Deus que perdoa, um Deus que tem compaixão, um Deus que acolhe. Então, quando Jesus ele ensina a rezar, que ele nos ensina a confiar no Pai, vai revelando Deus de amor, vai revelando que Deus ama seus filhos e o cuida. Em Mateus 6, 25 a 32, Jesus faz esta revelação, demonstrando todo o amor e carinho que o Pai tem para com os seus filhos. Deus é aqui apresentado como um Pai que cuida, um Pai que ama os seus filhos, um Pai que providencia tudo para os seus filhos e que ama cada um de nós acima de qualquer outra criatura. Observe as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiro, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Você não tem muito mais valor do que ela? Jesus assim demonstra o quanto nós, seres humanos, somos a criatura predileta do Pai. Um pai que ama, um pai que cuida. As pessoas assim têm a possibilidade de se conectar com o pai de forma humana. Deus se demonstra próximo do ser humano. Quando a pessoa passa a ter acesso ao Pai, Deus assim vai deixando de ser apenas adorado, encontrado nos templos, mas agora em cada momento em que silenciarmos do coração. Se quisermos encontrar com o Pai, basta entrar no nosso quarto, fechar a porta e rezar em silêncio, no silêncio do nosso coração. Sejamos assim apenas como criança que confia no Pai.
Ser como criança é ser próximo do Pai, é entender que o Pai o ama, o protege, o cuida e o providencia. E nós podemos se aproximar sempre que nós querermos do Pai. Deus, assim, é um Deus próximo de cada um de nós. Não é mais um Deus distante lá no céu, mas é um Deus que se encontra no silêncio de cada coração. Aprendamos apenas ser como criança, que confia e espera no Pai. Gostou deste vídeo? Curta, comente e compartilhe. E caso você não é inscrito no meu canal, se inscreva já!